A ideia de fatalidade se inscreveu na cultura ocidental em grande parte através da tradição grega. Contra os desígnios dos deuses, o homem nada podia fazer a não ser contemplar impotente o que lhe havia sido destinado. Neste contexto, tentar agir contra o destino era colocar-se contra uma certa ordem natural, inalterável em princípio e diante da qual restava apenas ao homem revoltar-se inutilmente. Mas no seio da própria cultura grega surge uma possibilidade do homem se apropriar do próprio destino. Aos poucos, os gregos foram abandonando a ideia de um destino inalterável e passaram a reconhecer na ação um meio de conduzir, pelo menos em parte, o próprio destino. Baseando-se nos elementos da tragédia grega, nosso convidado de hoje, o professor de literatura grega Antônio Medina Rodrigues, fala sobre o tema Agir contra o Destino. Este programa faz parte da série Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, sob a curadoria de Renato Janine Ribeiro. Fique agora com o nosso Café Filosófico. Vamos falar, começando da herança do pensamento grego, sobretudo na tragédia, que é um gênero literário máximo do século V a.C., é a obra teatral por excelência, o gênero de teatro mais prestigiado ao longo de toda a história do teatro, desde a antiguidade até hoje. E também porque na tragédia estão os elementos centrais da nossa conversa. E como a tragédia é não apenas universal, tragédia de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, como ela é não apenas universal, vale para todos os povos, como também por sua resistência ao tempo, parece que é eterna, nada melhor, então, do que estabelecer a análise de alguns parâmetros gregos da tragédia para ver em que sentido eles são atuais. A primeira coisa que assusta ou deixa perplexo alguém hoje é saber que o mundo tão culto, tão inteligente como foi o mundo grego da antiguidade, acreditasse em fatalidade. Aquilo que tem que ser, será. E de fato é assim. O exemplo mais clássico do mundo grego é o do jovem Aquiles, também chamado Aquileu, que foi o mais belo guerreiro e o mais forte dos que combateram em Troia. E todos os outros guerreiros e todos que não estavam na guerra sabiam que Aquiles teria de morrer bem jovem. Não sem antes ser o mais glorioso dos guerreiros pelas vitórias que ele teria combatendo os troianos. Mas todos sabiam que, por decisão dos deuses, ele teria que morrer jovem. E assim parece ter acontecido. De maneira que esta é a razão da fatalidade. O ser humano sabe que alguma coisa vai lhe acontecer porque ele foi a um oráculo e, consultando a pitonisa, ficou sabendo que os seus dias estão contados. Ou então, como no caso de Aquiles, era voz comum, que ele seria vítima antes de completar uma idade já madura. Disse minha mãe, Tétis, dos pés prateados, que um dual destino me leva até o termo da morte. Se eu aqui ficar a combater em torno da cidade de Troia, perece o meu regresso, mas terei um renome imorredouro. Porém, se eu regressar a casa para a amada terra pátria, perece o meu renome glorioso, mas terei uma vida longa, e o termo da morte não virá depressa ao meu encontro. O teatro trágico versa praticamente sobre essa relação matemática
entre o império dos deuses e a mágoa humana de morrer cedo, ou de, não morrendo cedo, ser afetado negativamente de alguma forma, de modo a perder a liberdade, por exemplo, que era tão preciosa. Então, o que tem que ser, vai ser, os deuses determinam, é obrigatório que assim seja, é uma lei, então chama-se Ananke. Vamos escrever assim com nossos caracteres. E sempre essa mitologia veio coroada dessa vida de Nababo que os deuses levam no Olimpo com toda a felicidade e toda a eternidade diante de si, enquanto o pobre mortal, o ser humano que trabalha, que produz, esse tem que se submeter àqueles caprichos das divindades. Sempre houve uma revolta. Então, a categoria de Ananke não é absoluta, sempre existe alguma coisa contra ela. Agora, a outra categoria chama-se Tyche. A Tyche é justamente o acaso. É até o contrário da Ananke, porque a Ananke é uma lei, é uma ordem sabida de antemão que se deve realizar mais cedo ou mais tarde, ou que já se realiza e contra a qual ninguém pode ir. Tyche não. Tyche já é um poder da natureza que determina que nada seja como era. Nada é, tudo deixa de ser. Quer dizer, então, este objeto aqui, a cada segundo que eu falo, está se transformando. Alguém pode dizer, não, mas eu não vejo isso que o senhor tem à mão está se transformando. Mas há milhões de elétrons aqui que estão mudando. Isso aqui é uma dança contínua de elétrons e nada é exato. Do jeito que vocês entraram aqui, vocês não vão sair. A Tyche representa o princípio do acaso dentro desse conjunto universal de transformações do mundo. O mundo nunca é. Ele sempre está deixando de ser o que era. Mas a Tyche não é só a transformação. A Tyche é a surpresa. A Tyche é aquilo que acontece e não estava muito na nossa previsão. Para a Tyche não existe o igual. Então ela é sempre rebelde. Ela é sempre nova. E uma terceira categoria chama-se praxis, que dá na palavra prática. Também foi muito importante no mundo grego, ou seja, nós temos muita ideia de que os gregos pensavam. E os gregos pensaram. Quando era para pensar, eles pensavam. Por exemplo, eles pensaram o mundo da filosofia. Eles tiveram a sua arquitetura tão bonita, a sua arte, então, nesse sentido, eles pensavam. Mas quando não era para pensar, eles não pensavam que era contraproducente. Um grego não pensa toda hora como a gente está pensando, como Rodin fez aquela estátua, o pensador. Não, o grego era um homem prático. Ele era ágil, só pensava por prazer nos jogos do pensar. A matemática era um dos jogos do pensar, então eles gostavam de brincar com isso. Era uma diversão da inteligência. A inteligência trabalha na hora certa, porque quando se trata de agir inteligentemente, não se deve pensar. É o corpo que deve agir, é o corpo que já tem o pensamento. Quando nós vamos fazer Cooper ou vamos fazer ginástica, não adianta pensar que nós estamos agora fazendo este movimento, daqui a pouco vamos fazer este, daqui a pouco vamos pegar o automóvel. A gente enlouquece se estiver acompanhando com o pensamento todas as nossas ações. Então as ações, que costumeiramente são entendidas como movimentos exteriores do nosso corpo, elas são a alma do nosso pensamento. O nosso corpo a toda hora tem movimentos inteligentes que nem ele nos comunica, porque senão nós não vamos entender. Então, a praxis é o reinado da agilidade, é o reinado do gesto, é o reinado da simplicidade, quanto mais simples, melhor. Esse princípio pragmático da praxis faz com que certas pessoas digam isso, não respondo perguntas, eu mostro os meus trabalhos. Ou se você quiser, vá no meu ateliê, veja o que eu faço com o pincel ou com as minhas máquinas, mas não tem sentido eu ficar falando sobre isso, porque não é verdade. O que eu falaria sobre isso não é verdade, é mais verdade me ver fazendo essas coisas. A verdade está nas